Agora na Gospel FM Rio. Entrevista, música, tendências do passado e futuro da música gospel, talentos que estão surgindo e novidade no cenário gospel. Pod 7, o podcast da Chip 7. Apresentação, Pedro Bracono. É isso aí, gente. Estamos aqui no Pod 7, mais um sabadão aí juntos, pela Rádio 107.9, Gospel FM Rio e também no YouTube. Você pode acompanhar a gente. E hoje tem aqui um amigo muito especial, de longas datas, né? A gente já conversou muito ali, inclusive nas areias de Búzios, né? A gente conversou bastante, bateu um papo enorme aí. E a gente tem muita história para contar. O Livingston Farias tem muita história na música evangélica, músicas que marcaram gerações. E no final do programa a gente vai ouvir uma listagem aí dele, escolhida por ele, e a gente vai estar ouvindo músicas dele aqui no 107.9 e juntos no YouTube, vai ficar gravado lá para sempre. E aí, Livingston, fala pra gente, tudo bem, irmão? Meu amigo, uma honra impressionante poder estar contigo aqui. Agradecer pelo teu público, pelos assinantes, pelos assistentes. Amém. Agradecer o seu esforço técnico em me ajudar. Rapaz. E quero me dirigir ao público da Chip 7 do teu programa para fazer menção da pessoa que você é, como eu acabei de dizer um minuto atrás. Oxe, e nessa saudação eu gostaria muito que Jesus me desse pelo menos um terço, uma dose daquilo que você tem como persona, que seria muito bom para mim. Parabéns, bem-vindo, obrigado por me aceitar e obrigado pela resenha, que será santa pura em nome da sã doutrina. Obrigado, pastor. Amém, amém, cara. Poxa, eu que agradeço. É uma honra estar falando contigo aqui. E esse programa aqui está de portas abertas para pessoas que dão valor, né, ao Evangelho, que consideram como ouro as palavras, mais puro que o ouro, mais o ouro refinado, né, de Ofir. A palavra de Deus vale muito mais. Né, outro dia uma pessoa estava falando assim, não tem nada de ouro aqui em casa. Tem sim, as palavras de Deus, quando saem da boca do profeta, valem, né, muito mais. Qualquer ação da bolsa aí que sobe e cai, a palavra de Deus nunca cai. Com certeza. Então, com certeza. Aí. Mas conta pra gente, o que você tem feito aí, Livingston Farias, nessas andanças pelo Brasil? Rodeando a terra e semeando por ela e intercedendo por ela. Rodeando a terra e intercedendo por ela. Rodeando o Brasil desde os nossos tempos e intercedendo por ele. Impressionante a chama que é em nós em não nos permitir desistir do Brasil. E em nome dessa não desistência, Pedro, como você já sabe, eu me dediquei há alguns anos à escrita, a textos, e por assim, não é que eu me especializei, mas eu me esmerei na dedicação, na busca, porque eu precisava me reencontrar. Estou lhe respondendo a pergunta. Cada pastor, cada sacerdote, artista, produtor, músico, Pedro, precisa se reencontrar, tal qual a sua banda cantava, reencontrar-me contigo. Não é reencontrar que eu me desviei, é reencontrar com um sentido maior daquilo que nos pressiona, que nos impulsiona, que é o chamado. E em nome disso, então, eu recentemente terminei de lançar um livro e para surpresa feliz e para a glória de Deus, está indo muito bem, sabe, Pedro? Foi lançado o e-book, como você sabe, pela MK Books, e a Pleno News, muito receptivo, e dispõe em todas as plataformas, né? Cada um escolhe a sua para adquirir. E o físico chega agora em maio pela BV Books, do Cláudio Moura, e está sendo também muito bom. Tio Pedro, te respondendo
Realmente, eu tenho me aplicado a isso, aplicado a poder dedicar a minha história com o livro e indo bem. O livro está indo bem, esse livro, quero ler esse livro, importantíssimo. Vou ler, com certeza. Vou adquirir lá na MK. Bem, eu fiz uma promessa para ti, aí você chegou. Tem uma mídia sua aqui. Eu fiz uma promessa para ti, mas não é promessa estranha, de que a chegada do físico, eu quero lhe presentear, a tu e a tua esposa, como símbolo. Muito obrigado. Como símbolo dessa perenidade da nossa amizade inestragável. Entendeu? Inoxidável, tá certo. Independente, eu sei que tem muitas turbulências aí, né? Tantas fofocas, tanto disse-me-disse, né? Tanto leve trás, tantas coisas. Eu vejo assim que existe uma luta muito grande, né? E muitas vezes com razão, né? Porque muitos líderes aí têm deixado portas abertas, né? E como diz assim, o inimigo entra onde é dado a ele, né? Vamos dizer assim, permissão para entrar, né? E acaba entrando. E uma das coisas é fofoca. Tem uns sites aí de fofoca que eu passo longe disso aí, porque a fofoca não vem de Deus, não. A palavra de Deus diz. É verdade. Né? Os escândalos, eles são... É impossível de você impedir que aconteça um escândalo. Agora, você divulgar, botar no ventilador, né? E tudo mais, isso aí é completamente contra o princípio. Contra o próprio reino, né? Contra o reino, porque as pessoas se arrependem e amanhã você está falando mal de uma pessoa que já se arrependeu, Deus já perdoou e você que está caindo, né? Exato. Naquela situação de ter que pedir perdão depois, né? Eu pude perceber a sua fala muito de perto, porque dei graças a Deus porque um referido site, talvez pela primeira vez, pastor Pedro, reconheceu e publicou um agravante errado e me chamou para conversar. E quando eu narrei a minha história, o meu séquito, a minha jornada, eles disseram: poxa vida, cara, que falha. E daí, no ar, numa entrevista, com muita cortesia de alma, eu solicitei. Eu disse: lhes peço que, com brandura, que me disser respeito, vocês possam retirar essa imagem do ar e fazer uma reiteração. Então, quando você não tem conduta, quando você não tem conduta, você não tem o que fazer. Mas quando o Espírito Santo da verdade habita em você, você não tem que temer as proporções que acontecem. Tá me ouvindo? Sim, perfeito. Eu tive bom êxito, seu público merece saber. Fui bem sucedido, tive bom êxito e o tal site retirou, fez uma remoção do ar, e a Pleno News entrou também com uma nota de adendo assim maravilhosa, reiterando a minha conduta. E eu agradeci muito a Deus pelos testemunho da Marina, testemunho do bispo Vanderlei Prata, do Sarando a Terra Ferida, testemunho de vários colegas meus apóstolos, disseram: Livingston, nessa aí, isso nunca se pareceria com ele, nem com a conduta, nem de longe ele possui esse vestígio. Isso me ajudou. Eu pude reprocessar, terminando, reaprender que essa coisa de mídia pós-moderna é um baita de uma encrenca, de um veneno, né, Pedrinho? Você que o diga, hein?
Não, rapaz, é o seguinte, né? Porque desde que descobriram que a notícia ruim corre mais rápido e ela dá mais like, mais curtida, então você só vê uma enxurrada de notícia ruim, né? E uma enxurrada de impropérios, né? De difamações, tudo mais para a pessoa poder, vamos dizer assim, ganhar curtida com aquilo, quando ela não sabe que ela está se afundando, na verdade, né? Porque Sim, isso aí não leva a nada, né? Uma curtida a mais, ou 2, ou 10 mil, ou 1 milhão não leva a nada. Pelo contrário, a gente sabe que muitas vezes a gente tem que ser a minoria, a gente tem que estar do lado da minoria, muitas vezes, né? Jesus, ele foi sim, crucificado porque o povo pediu, né? Nem tudo que o povo pede, quer dizer, nesse caso era a vontade de Deus que acontecesse, né? Mas nem tudo que o povo pede é aquilo que é certo, né? É aquilo que é para ser. Deus sabe do nosso coração, né? Deus sabe das nossas intenções, mas a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente quando a gente fala da vida de outra pessoa, quando a gente fala mal do nosso irmão, né? Deus não aceita nem a nossa oferta, exatamente. né? Quando a gente fala mal do irmão. Então, será que a nossa adoração está sendo aceita com tanta fofoca, com tanto disse-me-disse, leve e traz e tudo mais, né? Será que a nossa oração está sendo aceita? Será que Deus ouve a nossa oração? Se a gente tem tantas ocorrências acontecendo aí de destruição alheia, né? Destruição de reputação, tudo mais. Isso aí é uma das mazelas, né? Eu creio que a internet ela só veio revelar, né? Que a maioria das vezes antes era feito, né? Escondido, agora é revelado, né? E as pessoas, na ânsia de ganhar aquela curtida, se revelam, né? Quem elas são. E na verdade potencializou, né? Elas estão falando muito mais de quem elas são do que da pessoa que fez alguma coisa, teoricamente, né? Perfeitamente. Mas aí, fala aí do seu livro. Eu li na sinopse, fala sobre 12 dimensões. Como é que é? Como é que são essas 12 dimensões? Então, veja bem, você sabe que desde para ser sucinto, que eu já entendi na tua pré que a gente não dispõe de muito tempo, mas desde do metade dos anos 90, quando surgiu aquela nova onda da Colômbia sobre o Brasil, só reiterando para você, que eu sei que você lembra, muita coisa, eu mesmo abdiquei de um rebanho, você está ouvindo isso em loco, eu abdiquei de um rebanho e peguei a Rose e a Quincy, eu não tinha Milena ainda, né, e eu fui embora, fui lá para Riviera, na divisa com o Uruguai, para trabalhar, treinando pessoas, junto com a estrutura da DONEP, do Eltomir, filho do nosso emérito pastor Rangel, Custódio Rangel. Dali para cá, eu tive que cruzar Brasis, como dizia o Janires, para voltar a discernir os processos do discipulado. Opa, Arrasto, você está comigo aí? Tô aqui, tô na área. Para discernir os processos do discipulado, isso me custou caro, me custou muito esmero, muita pesquisa, muita dedicação, me custou também um tempo assim de busca, de solidão, nas montanhas da vida, nos quartos secretos. E foi então que eu comecei a compilar muita coisa que aconteceu de lá para cá. E concluindo, o resultado dessas compilações, desses estudos em culturas, buscas, os manifestos do neopentecostalismo moderno, gerou o livro. E o livro, então, ele tem esse batismo de nome.
entre lobos, cordeiros e leões. E é exatamente isso. A sinopse do que Jesus falou: Pedro, eu vos enviarei. Ele poderia nos enviar como leões para o meio de lobos. Eu nem sei lhe explicar, gostaria tanto que assim tivesse sido, sabe? Mas ele nos enviou como ovelhas para o meio de lobos. E isso é uma desvantagem muito grande, aparente, pois as duas naturezas jamais se combinarão, nunca se convergirão em absolutamente nada. E nós somos esse corpo de ovelhas que são levadas para o matadouro da pós-modernidade, do relativismo e do neosincretismo evangélico pentecostal vigente. O livro, esse arcabouço. Os níveis que você supôs do livro, realmente, não que as 25 teses, os 38 parâmetros dão jeito, mas há na Bíblia, há nas Escrituras, elevações e emanações, sabe, Pedro? Eu preciso honrar teu público que vai ouvir essa mídia, que estará ouvindo, que ouve. Há emanações das Escrituras que nós poderemos compreender como réguas, como níveis, como sarrafos que aumentam. Tanto é, Pedro, que não é à toa que aquela visão de Apocalipse, a visão de Ezequiel, você lembra bem, ele viu um anjo de Deus, um homem medindo com cordel as águas. Se você lembra o resultado, mediu 1000 e águas que davam pelos artelhos, e mediu mais 1000. Interessante que as medições no côvado do profeta que ele viu eram de 1000 a 1000, mas a proporção da água era pequena. Vê se você capta. A medição era de 1000 a 1000, que é gigante, mas a proporção da água crescente era pequena. O que ele vê? Ele vê uma medida muito pequena e uma desproporção no côvado. O côvado mede 1000, mas a água que aparece não é tão rápida. Sim. A indicação é que há processos de amadurecimento, de grandeza, de descida, de humilhação, Pedro, de busca, de esmero. Porque na primeira tocada desse profeta, o cajado, o côvado, poderia, mediu 1000 e a água já estava na testa. Não foi. Então houve processos de entendimento. Por isso, então, os níveis, os sarrafos que são completamente esquecidos hoje, quando alguém tem que expor alguma coisa sem pelo menos consultar os que os profetas disseram ou predisseram. O livro é uma restauração ao respeito, à honra, à grandeza, à profundidade e o tempo que eles levaram para escrever. Bem, miseravelmente eu gastei 9 anos escrevendo. Uau! É um tempo. Águas de artelho. E depois, quanto mais eu me esfolava, a água não crescia rápido. Saía do artelho e via para a coxa. Falei, caraca, tá raso. Então, em nome dessa precipitação, o neopentecostal cruzou a vereda, a esquina da linha de chegada e passou a ser hiperpentecostal sincrético. Caramba. Se os homens esperassem mais para acatar a revelação, nós estaríamos nos medindo até hoje. Porque os caras não querem aceitar que Deus nos mede, velho. Eu não consigo entender. Deus nos mede a cada côvado, a cada coisa. Ele não tem pressa nenhuma com os negócios. Portanto, se ele não tem pressa, engano de alguém está se auto-enganando por querer
apressar as coisas no nível assim avassalador para acontecerem hoje pós-modernamente e mostrar suas visibilidades. Retrovisores que se quebraram. O livro é isso. Passo para ti. Isso aí. Ué, incrível. Então, nesse livro aí você fala... Rapaz, outro dia eu estava vendo que nessa profecia de Ezequiel, no final, né? Ele fala que haveria peixe, né? No Mar Morto, né? No final do Rio Jordão ali é o Mar Morto. E sabe que tá nascendo peixe lá, rapaz? Já tem uns peixinhos lá. Quanto tempo Ezequiel viu isso, pastor? Quanto tempo? Mais de 2000 anos e tal, né? Cara, ele se apressou por alguma visibilidade? Não, de jeito nenhum. Não sei nem te explicar a vontade que dá de ter esses homens presentes hoje nessa geração tão relativista. A Bíblia, a palavra diz, né, que 1000 anos para Deus é como um dia, né? Tá aí, Pedro. E a gente tem sempre aquela ansiedade, né? O ser humano é muito ansioso. E hoje em dia talvez mais ainda, né? Com tanto de número de telas que a gente vê, informações que a gente recebe, isso dá um nó na memória, né? A gente acaba esquecendo coisas assim básicas, né? Você almoça, esqueceu que você almoçou, porque é tanta informação que entra ali e as pessoas estão muito ansiosas, né? E aí você tem que entrar no remédio para dormir, tem que entrar no remédio para acordar, e vai um remédio para emagrecer, um remédio para engordar, e vai diante, né? E não para nunca, né? Por causa tudo baseado nessa ansiedade. E é um problema. Quando entra, por exemplo, a administração, eu tenho visto assim muito essa coisa de inteligência artificial. Eu acho interessante um ponto, mas tem um outro ponto, né, que a inteligência artificial, o algoritmo, né, ele seguia por números. Então, mais é mais, menos é menos. Então, a tua produtividade, ela vira um número, né? Tipo, você enviou 20 e-mails hoje, amanhã você envia 15. Então você está caindo a sua produtividade. Hoje você vendeu tanto, amanhã você vende um pouco menos, então você está caindo. E tudo se resume a números. E acaba que, assim, na realidade, isso não é... os números não são os únicos parâmetros que existem. Pelo contrário, existem coisas muito mais importantes, que é como você atende um cliente, né? Vamos supor que você atende um cliente, o cara que atende 10 clientes é melhor do que o atendeu 3? Não sei, vai depender se aqueles 3 ali, eles vão voltar, eles vão criar um vínculo com a empresa. Então tudo isso muitas vezes não é levado em conta, né, pelo imediatismo, né, do mundo que a gente está vivendo. E as pessoas acham que é mais números, e isso aí está completamente fora, né, Nossa, uau! Completamente live fora, boa! Eu creio assim, com certeza, né? Deus vê as coisas, olha de maneira completamente diferente do que o computador. O computador está somando, né? A mais B, C mais D, enquanto Deus está olhando muito mais à frente, né? Talvez na 12ª dimensão, né? Que a gente está no chão. Você sem ter lido a compilação, o livro, mencionou um monte de coisas que estão ali. Onde eu falo repreensivamente sobre os verdugos da pressa, sobre as garras, a tirania
da produtividade a qualquer custo, da triplicação de números e numerários da comunidade eclesial de base. Seguindo a sua fala, o que eu narro do 17º capítulo até o 40 sobre o que aconteceria, ou o que poderá acontecer quando a maioria desses homens, se chegarem lá em cima no reino da glória, encontrarem um Abacuque, cujo livro tem só 3 capítulos. Tem. Eu tô com vergonha do meu, cara. Bicho. O Amós, que tem 11 capítulos. O Oséias, que tem não sei o quê. O Miqueias, o Malaquias, que tem 3. Porque a proporção do que está aí está indicando alguma desgovernabilidade na nossa produtividade. A gente quer, de qualquer maneira, prometer que o sertão vai virar mar. Um livro só que o Ezequiel escreveu, um livro só que o Malaquias escreveu, mas deixa eu entrar no mérito. Esses 35 primeiros capítulos eu falo bastante sobre a questão das antropologias, das batalhas dos genomas, das crises dos genomas, e eu preciso falar isso. Porque, oi minha filha, é o tio Pedrinho que tá aqui, filha, viu? Da crise dos genomas, porque senão a gente não consegue estabelecer o sarrafo, não chegaremos perto do sarrafo dos caras. Na crise dos genomas, você sabe bem, seu público entenderá que aconteceu alguma ruptura biológica, antropológica lá, e espiritual, no pós-Gênesis 6, aquela bagunça louca que aconteceu. E a guerra que Abraão enfrentou para ajustar isso, derrubando os gigantes. Veja você, eu cito nos 40 primeiros capítulos, que Noé, ele estabelece a arca, constrói há 40 dias e 40 noites de água sobre a terra, mas na sequência você encontra Abraão, que os pais de Abraão e avós eram amigos de Noé, você pode acreditar. E aí, em Abraão, você vê ele partindo para uma guerra para defender Ló. Sim. E aí é chamada Batalha de Sidim, do Vale de Sidim, a primeira grande guerra. Sim. Parece um papo de doido que eu estou lhe passando para o teu público, mas não é. Porque Abraão derrota quase 14 classes de clãs, de gigantes, Reumins, Anaquins, e ele desce o sarrafo, e foi realmente considerado a primeira grande guerra, aquela de 4 reis contra 5. Abraão capitaneou tudo aquilo ali com Quedorlaomer. Esses gigantes escaparam da onde? Isso é pressuposto? Jamais. Isso é herético, heresia? Jamais. Porque eles estavam lá e o texto narra que Abraão encarou esses caras. Subiram para as mais altas montanhas, se esconderam e atingiram o HD dos homens. Quando aquilo passa, você chega em Samuel, pastor. O profeta Samuel, ele se assusta. Estou lembrando o teu povo. O profeta Samuel leva um baita de um susto quando ele vê a sede que os homens de Dagon tinham pela arca. Você lembra disso? Sim, Ao sim. ponto dos sacerdotes de Dagon tentarem comprar Samuel. Lembra como Samuel termina o dia, Pedrinho? Ele faz assim, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Pedrinho, só para o seu
seus engajados. Quer falar alguma coisa? Não, pode concluir. Quer falar? Só para os teus engajados entenderem, Samuel, com 92 anos no Mispá, no alto de Mispá, onde ele disse Ebenezer, até aqui nos ajudou, ele faz o primeiro plebiscito da história. E no primeiro plebiscito, Pedro, ele pergunta ali às pessoas se ele tinha defraudado a arca. Não. Se ele tinha defraudado as tábuas da lei. Não. Se ele tinha pego o cominho, o coentro, a couve e o alface do povo. Não. E quando ele termina as perguntas, já perto de partir para o reino da glória, a multidão naquele plebiscito responde para ele: nunca você tirou nada de nós. Pô, me ajuda. Ou esses caras hoje da pós-modernidade rasgam esses 2 livros de Samuel, ou então lá no reino da glória nós teremos grandes ajustes para pagar essa boleta. Porque é aí que a minha humilde tese, Pedro, se dá das rupturas dos genomas, das alterações dos carbonos, do atabalhoamento, dos abagunçamentos dessa coisa, onde o evangelho se tornou um meio. Ele já não é o fim escatológico da grande salvação. E o fim justificam os meios, tal qual o ditado que você sabe. Então, já não é pelo Senhor, já não é pela espada do Senhor, já não é pelo reino, já não é por Deus, já não é por Gideão, lembra? Já não é pela graça, já não é pelo rebanho e nem pela noiva de Deus. Eles estão nisso about money. A Rose, minha esposa, cantou money, 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 eu talk about money, 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 and then the plastic, né? I don't wanna bling, 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 bling. Rapaz, então isso é alteração genominal daquilo que os profetas foram para hoje. Vai deitar ao vivo. Isso é muito, muito triste, né? Saber que tem gente mais preocupada, né, com os numerários, né, do que com as almas, né, e com a palavra de Deus. Outro dia foi o Manga postou, né? Deus falou assim: Deus falou pra gente fazer discípulos, não consumidores, né? Não clientes, não. A gente não está querendo conseguir, vamos dizer assim, vender assinaturas do céu, né? A gente não está vendendo assinaturas como você vende aí de uma plataforma de streaming, né? É que não é totalmente fora, né? Não tem muito como explicar isso aí. Mas infelizmente, né? Isso aí tá tudo já previsto, né? Que deveria acontecer. Então, como a gente, como a gente, vamos dizer assim, não digo nem reage, mas como a gente passa por cima dessas coisas, né? Porque vai passar a igreja do Senhor, as portas da igreja do Senhor não serão derrubadas, né? Pelo contrário, né? A igreja vai avançar. Essa lobotomia, você que trabalha com mídias durante anos, essa lobotomia nos atingiu. A gente não está chorando leite derramado, mas se esqueceram de que a vocação é transitória, mas a missão é transcendente. A vocação é transitória. 70 anos, 80 anos, 90 anos. Janires, seu companheiro, foi para a glória. Arnaldo, pastor Tim, foi para a glória. A vocação é transitória, mas a missão é transcendente. Eles inverteram. Né? Inverteram. Essa inversão
está mostrando que o arquétipo que Jesus está rompido e pouco importa o que o Livingston está falando. Eu tenho maturidade dessa conversa contigo, Pedro. Pouco importa para esses. É como se fosse um brado isolado. Eles não querem saber para que serve o chamado, onde eu cito no livro, o nascedouro do chamado e a descoberta do chamado. E o nascedouro do chamado, a descoberta do chamado e para que serve o chamado é para abraçar as outorgas celestiais. Eu mencionei isso contigo naquela pequeno início nosso. As outorgas é tudo aquilo que compôs o lugar santíssimo, que parece uma historinha, mas não é. Todas as coisas estão debaixo dessa outorga. Todas as coisas estão dependuradas, grudadas debaixo dessa outorga, e não existe um terceiro caminho. Não existe uma terceira verdade. Um dia eu estava com você no estúdio ouvindo uma canção e você me alertou. Você disse: pois é, Livingston, essas músicas que dizem meias verdades, eu achei maravilhoso. Falei: uau, o que o Pedrinho está me dizendo? Falei: caraca, que legal. Por quê? Porque as meias verdades assumiram o lugar da verdade. Sim. Então é isso aí, rapaz. Eu não sei quanto tempo a gente já tem de gravação, porque o programa é 1 hora, né? Eu queria rolar ainda umas músicas tuas, né? Mas eu acho que... Tá bem. Tem algum assunto assim que você queira entrar agora? A gente pode entrar, ou você passa suas redes sociais aí e a gente, né, faz depois o segundo capítulo. Eu sempre ando contigo. Eu sempre ando em linha contigo. Para qualquer coisa eu procuro andar em linha contigo. Amém. Tamanho respeito. Aí, não é só amizade. Não adianta ser amigo do outro amigo e não ter por ele o respeito. Para mim, essa amizade não tem sentido completo. Então é assim. Eu termino agora. O livro está disponível nas plataformas e ele é endereçado a esse avatar, esse grupo de liderança pós-moderna. Segundo lugar, ele é incomum por aquilo que ele trata. Ele não está dizendo dos 14 princípios de prosperar. E nem está oferecendo milagre de cura no balcão do sincretismo. Também ele não está condenando a ninguém, porque não somos juízes, mas ele vem como uma ferramenta de um alerta absurdo para aquele que o lê. Em nome disso, eu aproveito a sua mídia e aí solicito aos presentes aqui na entrevista que possam procurar uma plataforma de interesse, né, pessoal, e adquiri-lo, caso seja. E assim, então, me procurar nas minhas redes para dúvidas, perguntas e evoluções. Quem atende sou eu mesmo. Eu não tenho quartos e terceiros para atender. Eu mesmo atendo as pessoas todas. Último lugar, te agradecer pela oportunidade de conversar. Fala pra gente aí suas redes sociais. Desculpa por interromper, mas fala. Livingston Farias, tudo junto. É a minha página e Facebook, ambos. Livingston Farias juntos. Página e Facebook. NGSTON. Farias juntos. Farias juntos. Livingston Farias. Legal. E o meu LinkedIn, com quem eu converso num universo assim paralelo com milhares de pessoas nos Estados Unidos, Grã-Bretanha, por incrível que pareça, Inglaterra, Reino Unido, Irlanda, por essa facilidade tua e minha do inglês que a gente, graças a Deus. Então o meu LinkedIn é muito assistido.
Legal. E meu Insta, eu perdi o meu Insta, sabe, Pedro? Eu caí doente e fiquei com o meu Insta parado. O meu Insta tinha 74 mil pessoas, eu perdi. Uau! Não consegue. Mas, pastor, cara, mas deixa eu confessar para o seu público, eu vou me arrebentar porque eu perdi. Eu ganhei a vida, Pedro. Eu ganhei de volta a vida, meu. Sim, então, o meu Insta eu estou reconstruindo, é isso que eu queria dizer. Sim. Isso aí. Então, você que está ouvindo aqui o Livingston Farias, pastor Livingston Farias, ele lançou um livro novo. O nome do livro é Entre Leões, Lobos e Cordeiros. Como é que é? Entre Lobos, Cordeiros e Leões. Sim, Lobos, Cordeiros e Leões. E ele fala muito do chamado, né? Da essência, né? Do nosso chamado. Isso, da essência do chamado. Essência, que a gente não perca essa essência. Você pode encontrar aí nas plataformas digitais, né? E através da rede social dele. E a gente vai agora ouvir umas músicas, né, compostas pelo Livingston, e a gente vai se despedindo aqui e dizer para você que o Pod 7 tá aí, né, para colocar para frente, colocar para fora, colocar adiante, né, a palavra de Deus cantada e falada para que o mundo possa ouvir, né, sem segundas intenções, nem terceiras, nem quartas. E a gente conta com a sua, mestre. Com a sua amizade. Tem alguma mensagem que você quer deixar para o nosso público aí, para a gente terminar? First of all, I bless your life from now to eternity. Aleluia, amém. I bless your life from now to eternity. Eu abençoo a tua vida. I receive. Number 2, I recognize your ministry and your journey. Eu reconheço teu ministério e tua jornada. Amém. Number 3, I'm so thankful for your public. Correct. Muito obrigado pelo teu público assistente. Amém. 4º lugar, um abraço para todos os pastores, líderes, bispos, reverendos, diáconos, missionários que estiverem assistindo, onde essa live permitir que Jesus soprar. Muito obrigado pelo teu carinho e amizade, Pedro. I love you pra chuchu. I love you too, my friend. Obrigado, Livingston. Um abraço. Um grande abraço. Deus abençoe, irmão.